Eu quero partilhar com os irmãos, como eu disse na terça-feira, eu quero compartilhar sobre uma arma poderosa. Eu já prego sobre isso várias vezes, eu falo, e a verdade é que se nós queremos que alguma coisa seja enraizada na nossa cultura, nós precisamos repetir isso. A nossa cultura precisa ser impregnada de oração. A oração, ela move. Quando a gente olha para Pedro naquela prisão, como 2 vezes já foi pregado aqui por pastores diferentes, a gente olha para Pedro naquela prisão, de repente, quando ele está dormindo, o anjo toca nele, ele acha que está dormindo ainda, ele acha que é um sonho, mas a Bíblia mostra que quando ele vai para uma casa e bate na porta, as pessoas que estavam orando simplesmente se surpreendem e falam: é Pedro que está lá fora. Na verdade, Pedro agora está sendo liberto pelo anjo do Senhor, está na casa de oração, ou seja, o lugar onde estavam reunidos. Pedro vai até lá e acontece uma coisa inédita. O povo está orando para Pedro ser liberto, mas quando Pedro é liberto, eles não acreditam que é Pedro que está na porta. Há uma coisa que é uma coisa antagônica na oração. Nós oramos por alguma coisa que a gente quer, mas que muitas vezes a gente não acredita que vai vir. É o que aquele povo fez, eles oravam, há poder na oração, eles oravam para que Pedro fosse liberto da prisão, e quem vai abrir a porta, quando batem na porta, não acredita que é Pedro, e volta correndo para dentro de casa dizendo: é Pedro que está lá. Ou seja, alguém levanta e deveria dizer: por que você não abriu a porta para Pedro? E às vezes nós temos essa reação, e eu quero falar hoje de oração de uma forma mais solta, de uma forma que a gente possa fluir nessa palavra chamada oração, e nessa atitude que deve permear a nossa vida. Nós às vezes oramos por coisas que queremos, mas não acreditamos que elas vão vir. Nós precisamos mudar este nosso conceito de oração. Se você orar por alguma coisa, espere até que essa alguma coisa chegue. A gente parece que acredita mais em orar pelos outros do que por nós mesmos. A gente precisa acreditar mais que a nossa oração, a minha oração, a tua oração tem poder para mudar a realidade na sua vida, não na vida dos outros. E a gente olha para oração, eu queria te mostrar uma coisa sobre oração. Gênesis 3, versículo 8, não precisa abrir a Bíblia, porque eu vou falar só coisa que vocês já sabem. E eu vou ler o texto aqui, mas se quiser também achar Gênesis, é 10 segundos, né? Gênesis capítulo 3, versículo 8 diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Esse texto é muito conhecido, e esse texto aponta para a oração. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus vem na viração do dia conversar, ter relacionamento com os homens. Repita comigo: Deus é um Deus de relacionamento. Nós crentes precisamos entender isso de novo. Porque a gente, às vezes, está orando para um Deus que está lá. Fala para o seu irmão: Deus não está lá. Deus está aqui. A gente precisa mudar esse nosso conceito de aonde Deus está. Ele está no trono de glória? Está, mas a Bíblia diz que nenhum lugar pode conter o nosso Deus. Então, Ele está lá e Ele está aqui também. Ele está na sua casa, Ele está na sua empresa, Ele está nos seus negócios. Se nós deixarmos Deus tomar conta da nossa vida, Ele está em todos os lugares que é nosso. Então, quando a gente olha para esse texto que diz que Deus vinha ter relacionamento com o homem, durante a viração do dia, vinha conversar com o homem, significa que Deus é um Deus de relacionamento. Se você olhar para Marcos capítulo 3, versículo 14, esse sim pode abrir. Marcos capítulo 3, versículo 14. Quando Jesus está na terra, Ele aponta para a realidade do Pai, Ele aponta para a essência de Deus. E Marcos 3, versículo 14 diz assim: e nomeou 12
para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Repita comigo, 12, para que estivessem com ele. Repita comigo, Deus é um Deus de relacionamento e Jesus é um Deus de relacionamento. Significa que o Pai quer se relacionar com os homens e o Filho está se relacionando também com os homens. A Bíblia mostra que Jesus, ao invés de criar um seminário à distância, para que pudesse alcançar várias pessoas, não, ele simplesmente escolhe 12 e fala com ele, ó, você vai caminhar junto comigo. A Bíblia diz que Jesus expulsa alguns demônios, faz algumas coisas, e depois envia esses 12, envia 70 depois, e eles voltam alegres. Jesus era do tipo que mostrava como fazia e dizia, agora vai lá e faz. Irmão, eu quero te dizer uma realidade. Se você quer que Deus faça alguma coisa na sua vida, Ele só vai te mostrar e vai mandar você fazer. Quantas vezes Deus já ouviu a sua oração? Quantas vezes você percebeu que a resposta chegou? Alguém já teve essa resposta de Deus? Você orou por alguma coisa, talvez você esteja orando por alguma coisa que Deus não respondeu ainda. Mas você já orou por alguma coisa que Deus respondeu, aconteceu aquilo que você pediu? Não fique esperando Deus te ensinar de novo. Ele já te ensinou. Nós precisamos entender que Jesus, Ele faz as coisas para os seus discípulos, relacionamento, Ele se relaciona com os seus discípulos. Eles iam dormir no mesmo lugar, eles iam comer no mesmo lugar, eles iam viajar no mesmo barco. Repita comigo, o meu Deus é um Deus de relacionamento. Agora abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. João 14, versículo 26. Você achou? Diga amém. João 14, versículo 26, diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Repita comigo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. Aqui nós estamos falando agora do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Pai ia enviar o Espírito Santo, que estaria conosco todos os dias, que continuaria a nos ensinar e continuaria a nos lembrar das coisas. Repita comigo, o Espírito Santo é de relacionamento. Então nós temos Pai, Filho e Espírito Santo, que é um Deus de relacionamento. Aí talvez você me pergunte, mas pastor, o que tem a ver Deus ser um Deus de relacionamento com oração? Tudo a ver. Como é que você se relaciona com as pessoas no seu emprego? Como? Falando, conversando. Como é que você se relaciona dentro da sua casa? Conversando. Como é que você se relaciona com seus funcionários? Conversando. Como é que você relaciona nos seus estudos? Conversando. Precisa haver conversa. Fale com seu irmão, Deus é um Deus de relacionamento. E precisa haver conversas. Para Deus, o relacionamento, a conversa é tão importante que ele vinha na viração, ele sendo soberano, criador do céu e a terra, a Bíblia diz que ele vinha na viração do dia conversar com Adão. Porque Deus é um Deus de relacionamento. O que isso tem a ver com oração? Se relacionamento se passa por falar, por conversas, a oração é a melhor forma de relacionamento com Deus. Não existe relacionamento com Deus sem oração. A gente pode se relacionar com Deus conhecendo a sua palavra. Mas você também pode conhecer tudo a respeito da presidente Dilma, a respeito nas revistas do que está escrito, na biografia dela, e você não vai ter relacionamento nenhum com ela, você não consegue falar com ela. Você pode ler sobre o artista preferido teu, o guitarrista preferido, você pode saber tudo, você pode saber aonde ele mora, qual é o endereço, em que academia que ele faz ginástica, aonde ele treina, aonde ele estuda, você pode saber tudo, você pode ler, mas o que vai provocar relacionamento é falar. Tem pessoas que acham que relacionamento com Deus é ler a Bíblia. E você tem que ler a Bíblia. Por quê? Porque você precisa conhecer a respeito desse alguém para que você tenha relacionamento com esse alguém. Senão você pode chamar o pastor Gerson para almoçar na tua casa e fazer cebola. Vai ser uma gafe.
Vai ser um gafe. Se Cebola fosse bom, o pessoal ria, não chorava. Cebola lembra o Egito. Então preste atenção numa coisa. Se você chama alguém para sua casa, você precisa saber alguma coisa a respeito desse alguém. Concorda comigo ou não? Um dia eu fui na casa de um tio meu, ele não sabia nada a respeito de mim, e me deu doce de abóbora para comer. Abóbora, doce de abóbora? Esquece, essa eu entrei feio, né? Tá bom, mas isso prova que ele não conhecia nada de mim. Se ele esperasse com um brigadeiro, ia ser melhor. A gente precisa entender que a Bíblia vai nos ensinar a respeito desse Deus, mas o relacionamento com esse Deus vai vir através do que você fala com Ele. Você precisa conversar mais com este Deus. Eu preciso conversar mais com esse Deus. A forma mais eficaz de relacionamento com Deus passa pela oração. Quando você está orando, eu estou te dizendo, hoje pela manhã eu estava aqui orando e eu senti a presença de Deus na minha oração. Quando você ora, claro, talvez você dobre o joelho agora e não sente nada, mas eu quero te lembrar uma coisa, Moisés também não sentiu nada, mas o rosto dele brilhava. Não fique preso ao sentir, mas eu quero te dizer que na medida que você se aproxima a ele, através da oração você começa a sentir a presença dele também, porque você está relacionando-se com ele, não só lendo a respeito dele. Mas você começa talvez a ouvir a voz dele, você começa, aquilo que você fala, eu tive uma ideia, talvez seja o Espírito Santo soprando algo dentro de você. Você começa a se sentir confortado, talvez em momentos de oração você está triste, você está angustiado. Meu irmão, tem dia que eu chego aqui e digo para Deus, Senhor, estou chateado. Mas, de repente você começa a sentir o conforto de Deus na sua alma. Através de quê? Da oração. A arma mais poderosa para relacionar-se com Deus se chama oração. Muitas das vezes você está orando, desesperado, pensando, as coisas não estão fluindo, as coisas não estão funcionando, e de repente o Espírito Santo de alguma forma ativa alguma coisa no seu espírito, e você se sente encorajado, e quando você sai dessa oração, os problemas continuam no mesmo lugar, você que está num lugar diferente nas regiões celestiais. Isso tudo acontece com relacionamento de oração com Deus, por isso eu insisto tanto com oração. Por isso eu insisto tanto com ler a palavra. Por quê? Porque aqui está escrito sobre ele. E aí se eu vou me relacionar com ele, eu sei exatamente o que ele gosta. Eu sei exatamente o que ele prometeu. E aí eu posso reivindicar coisas na minha oração. E a gente precisa entender isso. Deus, ele é tão relacionamento, é tão relacional, que quando ele criou Adão, ele viu e disse a respeito de Adão, não é bom que ele fique só, eu gosto de me relacionar, ele precisa se relacionar. Você entendeu o que Deus estava dizendo naquela hora? Quando ele disse, não é bom que este cara fique só. Aí a gente precisa entender que Deus coloca uma adjuntora, uma ajudadora, mas Deus estava dando condições a Adão também de se relacionar fora da viração do dia. Porque ele só se relacionava na viração do dia com Deus. E agora ele tem a sua mulher para se relacionar. Nós somos relacionais. E o diabo sabe disso. E o diabo sabe que a ferramenta mais poderosa para destruir alguém é colocar um relacionamento errado. E eu não estou falando de namoro nem casamento. Isso então é pior ainda. Mas o que eu estou falando, se você está indo na direção certa, o diabo vai tentar plantar alguém que seja um relacionamento ruim para te influenciar para o mal. Ele tenta destruir sua comunhão com Deus. Olha, ele entende que a pior coisa que pode acontecer com ele, ou para ele, melhor dizendo, é você se relacionar com Deus. Imagine uma coisa, irmão. Satanás pode tomar alguma coisa que pertence a Deus? Não pode. A não ser se Deus deixar. Quando você tem um hábito muito grande de se relacionar com Deus, Deus está cada vez mais perto e mais presente, manifesto. Deus está em qualquer lugar, grave isso. Deus está em qualquer lugar, mas ele se manifesta em alguns lugares.
A glória dele se manifesta em alguns lugares. A nossa grande questão não é se Deus está conosco, mas eu quero que haja a manifestação da presença de Deus conosco. As coisas mudam, o ambiente muda. E o diabo tenta destruir a nossa comunhão, atrapalhando o quê? O nosso relacionamento com ele. Ele coloca problema nas nossas vidas. O diabo tenta colocar problema nas nossas vidas para quê? Para fazer com que eu e você não queiramos orar. Por que orar é tão importante? É relacionamento. Por que é tão difícil orar? Porque é relacionamento. Por que o diabo sempre vai colocar que a nossa oração não vai ser ouvida, que as coisas que eu faço não agradam a Deus? Para quê? Para que você não ore. Mas por quê? Porque ele não quer que você se relacione com Deus. Jesus disse assim: minha casa será chamada casa de... Casa de... Para ser casa de Jesus tem que ter oração. Pode botar o letreiro que quiser do lado de fora da igreja. Se não tiver oração, não é casa de Jesus. Porque ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. Agora, vamos melhorar isso aqui. Porque senão o pessoal vai achar que é ter uma reunião de oração. Tem reunião de oração que se não relaciona com Deus, nada. Eu não estou preocupado quanto que você ora aqui dentro da igreja, irmão. Eu estou preocupado quanto que você ora fora da igreja. O seu relacionamento com Deus, de oração, não vai se dar aqui dentro. Senão você está mal. Se todo o seu relacionamento de oração com Deus for numa reunião de oração, você está mal. O seu relacionamento com Deus tem que ser principalmente fora daqui. Aqui você vem para se encher, para Deus falar contigo, para usar a palavra, para usar os pregadores, mas aonde você vai ter relacionamento profundo? Onde é que vai ser a tua intimidade com Deus? Por isso que a Bíblia diz: tranque-se lá no seu lugar secreto, no seu quarto, e o teu pai que te vê em secreto ouvirá e te abençoará. Você tem que ter um lugar aonde ali o reino do Espírito conheça que é um lugar de oração. O diabo tem que ter medo de passar em algum cômodo da tua casa. Porque ali se manifesta a glória de Deus. Não porque no outro cômodo não esteja Deus, mas porque ali é diferente. Você dobra o joelho, a glória de Deus desce. Meu irmão, não se trata do que você sente, se trata da tua atitude. Quando você dobra o seu joelho e você começa a falar com Deus, seja onde for, se você fizer daquilo uma prática sempre no mesmo lugar, aquele lugar se torna uma casa de oração, um lugar de milagre, um lugar de comunhão, um lugar de relacionamento. E pode ter certeza, o pior lugar que o diabo vai achar para ele é aquele lugar. Que é o lugar onde Deus fala contigo. Deus fala em qualquer lugar. Deus fala no ônibus, Deus fala no carro, Deus fala na hora que você está dirigindo, Deus fala, é verdade, Ele está contigo. Mas o que eu estou te falando é de relacionamento, é uma hora parar. Você, quando era namorado ou namorada, você gostava que teu namorado falasse contigo andando assim, não te desse atenção? Até hoje tu reclama que teu marido não te dá atenção? Lá em casa não. Mas até hoje, marido, você reclama que a tua mulher não dá atenção? Você já viu? Se você está conversando com alguém e toca o telefone e você fica bravo, o cara tinha que atender eu primeiro e está atendendo os outros no telefone, deve ser assim que Deus se sente. Lembre-se de uma coisa, Deus é relacional. Você e eu precisamos nos relacionar com Ele todos os dias. E quanto mais eu me relacionar com Ele todos os dias, mais influência da glória dEle vem sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós precisamos compreender. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Preste atenção, eu não estou falando, não, nós vamos fazer agora 24 horas de oração, mas aqui não é casa de oração porque tem 24 horas de oração. Aqui é casa de oração porque tem oração na minha casa e na sua casa. É por isso que aqui é casa de oração. Está na hora da gente quebrar essa religiosidade que tem que ter um culto de oração. Não, a minha vida que tem que ser de oração, é diferente. Até que parou com isso. Às vezes eu ia em alguma igreja pregar, no final sempre tinha um gaiato, virava para mim e falava assim: pastor, nosso problema é que aqui a gente ora pouco. Eu falei: é porque você não ora nada, porque só sente falta de oração quem não ora. Você nunca vai me ver reclamando que, eu estou achando que a igreja está orando muito pouco. Você nunca vai ver. Por quê? Porque eu não posso sentir falta daquilo que eu tenho.
Se você achar que essa igreja aqui ora pouco, é porque você não ora nada. Porque aqui não é lugar de orar não, aqui é lugar só de juntar os braços e deixar acender o fogo, só isso. Você tem que vir já no teu relacionamento com Deus provocando a sua brasa. Vai ter hora que ela vai estar meio apagadinha? Vai, mas você tem um lugar secreto de oração. E secreto não é porque ninguém sabe, não. É a forma de falar. O que eu quero te dizer é uma coisa. Para ser casa de oração, tem que ter oração. Tem gente que está na casa errada. Não espere as coisas contribuírem para os seus sonhos. Fale isso para o seu irmão, não espere as coisas contribuírem para os seus sonhos. Diga para ele, a história é construída pelos intercessores. Pare de esperar a história ser construída e construa a tua história. Se você olhar para Josué, Josué construiu uma história que a gente conta até hoje. Ele fez o sol parar e a lua parar. Relacionamento. E tem mais. Se é nós, com essa mente religiosa, a gente ia levantar e dizer, Senhor, ouve essa oração que eu vou fazer agora. Meu irmão, Deus não está nem aí. Se você tem relacionamento com Deus, você libera a palavra e a palavra vai se cumprir. Você não tem que fazer, Senhor, agora eu vou mandar o sol parar, agora eu vou mandar a lua parar. Senhor, manda, Senhor, então agora em o nome de Jesus. Não, ele simplesmente fala assim, sol, pare aí onde você está, lua, pare aí. E a Bíblia diz, não houve um dia como aquele, que o sol e a lua pararam por causa de um homem. Fala para o seu irmão, você se acha pequenininho? Só precisa de um de você. Só precisa de um de você, irmão. Preste atenção numa coisa, o diabo quer te fazer acreditar que você não tem condição de orar, porque ele sabe que se você começar a se relacionar com Deus, a chapa vai ficar mais quente para o lado dele. A gente olha para Abraão, Abraão ora e livra Ló. Você olha para Arão, Arão ora e a praga para. Por que acontecem essas coisas? Porque a história pertence a quem intercede, a quem ora, a quem busca. Sabe por que o diabo não quer que a gente descubra oração? Sabe por que o diabo não quer que as pessoas acreditem que você pode orar e as coisas mudarem? Porque se todo mundo começar a entender e acreditar nisso, meu irmão, o mundo vai virar para a cabeça certa que é para cima. Nós precisamos mostrar na nossa vida, que a nossa vida de oração é que faz a diferença na nossa empresa, no nosso emprego, no nosso casamento, na nossa igreja, na nossa história. A oração é que faz. E a cada dia eu tenho descoberto isso aqui nesse lugar. Eu não estou falando de outro lugar, não. Eu tenho descoberto aqui nesse ministério, que quanto mais você ora, mais o sobrenatural de Deus se manifesta. Quando você chegou, você olhou para aquele lado de lá? Estão ligando já o gerador. Domingo o culto vai funcionar com gerador, porque se acabar a luz, a gente não vai nem tomar conhecimento. Pastor, por que isso é importante? É importante porque é o cuidado de Deus com aqueles que o buscam. Pastor, mas isso não tem outras prioridades? No reino de Deus tudo é prioridade. Se é importante para você, vai ser importante para Ele. Quando você se relaciona com Deus, aquilo que é importante para Ele é importante para você, e o que é importante para você é importante para Ele. Agora nós temos que começar a ter uma vida de oração, irmão. Nós precisamos fazer da nossa vida uma vida de oração. Construa uma história nova a partir de hoje, a partir da tua oração. Agora tem coisa que eu estou orando até hoje e não aconteceu, e não estou nem aí. Vou orar. E vou orar, e vou orar. Se isso não acontecer, pastor, e você morrer, eu já vou estar no céu. Então, pouco me importa se não aconteceu. Agora, eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Não fica, não, mas é porque não chegou, é porque não interessa. Luta em oração, é relacionamento, Vai todo dia aos pés do Senhor e fala, te agradeço por tudo que tu deu, mas está faltando aquilo ainda. É teu pai. É teu pai. Você entendeu isso? Quando você era criança pequena em Barbacena, como é que você fazia com o teu pai e com a tua mãe? Eu quero, pai. Não, agora o pai não pode. Eu quero, pai. Ô pai, agora pode, pai? E agora? Pode? E agora? E agora? Meu irmão, tu perturbava tua mãe. Perturbava teu pai. Às vezes tomava uma no meio da fuça porque perturbava o sujeito. É ou não é? Não, mas Deus não. Deus não, Deus ele está lá. Não, Deus está aqui, meu irmão. Ele é relacional, Ele quer se relacionar com você. Nem que seja para tu ser um pedinte.
Eu só sei pedir. Daqui a pouco você aprende a agradecer, fica tranquilo. Começa. Fala para o seu irmão, pelo menos começa. Outra coisa que eu quero te dizer, você irá tão longe quanto sua vida de oração for. Ei, meu irmão, eu vou te perguntar, você não se enxerga não? Ainda bem que não. Pare de se enxergar. Comece a enxergar o que a oração pode fazer. Comece a enxergar o que a sua vida de oração vai levantar dentro da sua casa. Meu irmão, se eu fosse olhar pelas nossas condições, não tinha nada do que tem aqui dentro, nem aquele gerador lá. Eu não vou dizer que eu estou ficando careca, que eu não vou profetizar maldição na minha vida, mas que eu estou preocupado com esse negócio, eu estou, mas o gerador está lá, está sendo instalado, e eu já estou pensando na igreja do centro da cidade, eu já estou pensando no músico que nós vamos contratar, eu não quero nem saber, eu sei que o meu Pai suprirá todas as necessidades em Cristo Jesus, em glória. Eu sei que existe esta palavra e ela vai se cumprir. E eu reivindico através do meu relacionamento em oração. Você está entendendo isso? Você sabe quando uma oração se torna poderosíssima? É quando você conhece a palavra e você agora vai se relacionar de acordo com a palavra. Olha, meu irmão, teve um dia que eu me senti, sabe quando você se sente a mosca que pousou no cocô do cavalo do bandido? Você conhece isso. Um dia você se sentiu assim também. Sabe aquele dia que você se sente o lixo, que está todo mundo gigante à sua volta e você se sente aquele negócio que ninguém quer olhar? Aí eu orei. A Bíblia, é Bíblia. Aí você fala, pastor, mas isso é muito violento. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força, é violência. Mas não vai espancar tua mulher em casa não, nem teu marido, viu? Nem teus filhos. Olha só, eu virei aqui e falei, Senhor, a tua palavra diz que quem teme ao Senhor e segue os seus preceitos, o Senhor é inimigo dos meus inimigos e adversário dos meus adversários, se levanta contra eles. Você está entendendo? A oração mais poderosa é aquela que está linkada com a palavra. Quando você ora a palavra, você diz a palavra. Você não está ensinando Bíblia para Deus, você está declarando aquilo que a Bíblia diz. Não há nada mais poderoso do que orar aquilo que a Bíblia diz. Você tem que entender que você pode ir mais longe de acordo com a sua vida de oração. Irmão, eu tenho tanta consciência disso. Eu sei que na vida secular, naquilo que Deus me fez prosperar e ganhar muito dinheiro, eu sei que tudo aquilo foi através de oração. Nada estava debaixo da minha capacidade. Aí alguém está dizendo, pastor, mas você estudou. Ei, meu irmão, entenda uma coisa, se Deus for na frente, você vai mais longe. Se você tiver vida de relacionamento com Deus, você não vai ser escolhido porque você é o melhor. É porque Deus é o melhor e Ele vai fazer você ser escolhido. Nós temos que mover o céu através do nosso relacionamento, através da nossa oração. Se você começar a entender que se você começar a trazer aos pés do Senhor todos os dias as suas súplicas e as suas gratidões, você vai começar a contar mais milagre a partir de hoje. Você pode ir mais longe, você irá tão longe quanto sua vida de oração for. Daniel orava 3 vezes por dia. Ele foi longe demais. Agora, se você não ora, não reclama pela falta de mudança na sua vida. Se você só pede oração para os outros, não reclame porque as coisas não mudam. As coisas vão começar a mudar quando você trouxer uma atmosfera diferente na sua casa, na sua família, no seu emprego, nas suas coisas. Precisamos começar a fazer isso. Abra sua Bíblia em Atos 19. Eu quero te dizer uma terceira coisa. Atos capítulo 19, versículo 13. Atos capítulo 19, versículo 13. Quando eu prego assim, parece que eu sou corajoso pra caramba, né, irmãos? Parece que eu sou o He-Man, né? Que eu tenho a espada de Grayskull. E que quando eu fico fraquinho, eu puxo a espada de Grayskull. Não, meu irmão. Eu faço as coisas com medo igual você. A diferença é que todo o medo que eu tenho, eu transformo para oração. Eu começo a dizer para Deus, Senhor, eu estou com medo, Senhor, me dá dinheiro para pagar esse negócio, Senhor, me ajuda, Senhor, faz isso, Senhor, não deixa dar errado, Senhor, meu irmão, pensa num cara que perturba. Lá em casa eu não perturbo, não. Mas, meu irmão, na oração,
A gente precisa entender isso. Você tem um pai, irmão. Um dia você vai entender isso. Você tem um pai. Ele não está preocupado se você é o maior pedinte da terra. Ele está preocupado se você se relaciona com ele. Você sabe quando a gente começa a crescer na vida espiritual em oração? É quando a gente pode começar num dia que está com problema, num dia que precisa de um milagre, num dia que você está desesperado. É quando você vai dobrar o joelho, ou orar, ou em pé, ou deitado, de cambalhota, do jeito que você orar, ou você vai chegar e começar a tua oração assim: Senhor, Tu sabe que com problema ou sem problema eu estou aqui orando. Mas hoje eu preciso porque eu estou com problema. Quando a sua oração começar a poder dizer isso, é porque você está começando a ter um relacionamento com Deus. Eu sei que a gente gostaria de ouvir a voz de Deus claramente, igual está ouvindo a minha voz, mas Deus não decidiu assim. Às vezes eu fico pensando: Senhor, por que Tu chegava para Moisés e falava face a face com ele? Por que o Senhor chegava para Abraão e falava com ele, a ponto dele falar, o Senhor responder, ele fala de novo, se tiver 50, se tiver 45, o Senhor responde que faz, depois 40 e vai. Por quê? Por quê? Mas porque ele não tinha um negócio chamado Espírito Santo, que está contigo 24 horas por dia. Fale para o seu irmão: você está melhor. Olha o que diz Atos 19, versículo 13. E alguns judeus e exorcistas ambulantes, você vê que esse negócio é velho, né? Tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Fez o maior escândalo com o pai deles, olha só. Os que faziam isso. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Deixa eu te dizer uma coisa. Eles sabiam que Paulo expulsava demônios em nome de Jesus. E eles disseram exatamente do jeito que eles acreditaram: eu esconjuro-vos, Satanás, em nome de Paulo, em nome do Jesus a quem Paulo prega. Satanás falou assim: conheço Jesus, conheço Paulo, agora, e você? Quem é? Sabe o que eu aprendi com isso? Grave isso, repita comigo: o diabo não se impressiona com a potência da minha voz, mas sim com o grau de relacionamento que eu tenho com Deus. O diabo não se preocupa se você é daquele e fica até rouco. O diabo não está nem aí dizer: Deus! Ele não está nem aí. Ele só quer saber qual o grau de relacionamento que você tem com Deus, só isso. E eu te digo mais, ele não precisa nem investigar. Se aparece um capetinha novo, porque eles trabalham em regiões. Por isso que a Bíblia fala. Se você ler a Bíblia, você vai ver que tinha o príncipe da Pérsia. Quem era o príncipe da Pérsia? O demônio que agia naquela região da Pérsia. Eles se organizavam em regiões. Por isso que o endemoniado gadareno, quando os demônios caem aos pés de Jesus, pede: não nos expulse desta terra. Por que eles pedem isso? Porque demônios são territoriais. E eles falam: não nos expulse daqui, deixa que a gente entre nos porcos. Aí Jesus fala: pode ir. Porque eles queriam ficar naquela região. Mas se por acaso um capetinho desavisado passa, e ele olhar para você, meu irmão, grave uma coisa. No mundo físico, você é igual a todo mundo. No mundo espiritual, não. No mundo físico, você pode botar a mesma roupa do que o outro. Pode parecer, inclusive, com o outro fisicamente. Mas o diabo discerne muito bem no mundo espiritual, porque ele é espiritual. Ele consegue ver exatamente você no espiritual. Então, quando o diabo passa por você, há algo em nós que brilha. A Bíblia diz que nós somos luz. Tem gente com luz fraca, tem gente com luz de pilha, tem gente com luz daquelas manivelas que tem que sacudir assim para dar luz, que usa em acampamento. Tem gente com luz de lampião, que é aquela que vai e volta.
fica variando de acordo com o vento. Quando o diabo passa, ele vê a luz de Cristo na sua vida, e ele sabe qual é a intensidade dela. Por isso que às vezes, você pode passar na beira, sem saber, de uma potestade espiritual e nada acontece contigo. Por quê? Eles sabem quem você é pelo brilho de Cristo que você tem. Relacionamento. Grau de relacionamento. O diabo não está preocupado com a potência da sua voz. Ele sim está preocupado com o grau de relacionamento que você tem com Deus. E grave uma coisa, para ter grau de relacionamento com Deus tem que ter oração. A ferramenta mais poderosa de relacionamento com Deus é oração. É relacionar-se com Deus. Pode acreditar numa coisa. O sussurro de um ungido é mais poderoso do que a voz de um exército para Satanás. Se você é um ungido, você pode estar rouco no dia. Você pode estar quase sem voz. Mas o seu sussurro vai ser mais poderoso do que o de um exército. Por causa do grau de relacionamento. Quando o diabo tentar entrar na sua casa e você não pode gritar, ou orar, ou repreender em voz alta, porque vai acordar o teu marido que não é crente, o teu sussurro tem poder. Você fala, o diabo não lhe mente. Grave isso, irmão. Diabo não lhe mente. Não adianta expulsar demônio na cabeça. Não adianta ficar expulsando demônio. Satanás, sai daqui, mas sem falar. Não adianta. Ele não conhece Braille direito. Então preste atenção numa coisa. O dia que você for expulsar ele, o teu sussurro é mais poderoso do que um grito, se você não pode berrar. Se for berrar, ele é meio surdo, você manda ele sair mesmo. Agora preste atenção numa coisa. O teu sussurro, o sussurro de um ungido é poderoso. Talvez você está na tua casa e você sente alguma coisa ruim lá, seu marido está dormindo, a sua esposa está dormindo, e ela não vai entender, vai achar que você está maluco. Você fala, Satanás, sai daqui em nome de Jesus. A tua voz sai como relâmpagos correr na casa toda, e ele não vai poder, porque o relacionamento chegou. Ele viu que alguém que tem relacionamento está fazendo aquilo. Não importa o tamanho, a voz, eu grito porque eu me empolgo, só por causa disso. Eu me empolgo. Mas eu podia falar baixinho, e a unção ia ser a mesma, porque a unção não está na força da voz, está no grau de relacionamento com Deus. Pode chegar um cara que parece muito ungido, muito poderoso, e não acontecer nada, mas mudanças sobrenaturais podem acontecer, quando alguém começa simplesmente a dizer, em o nome de Jesus, aconteça, e vai acontecer. Fale para o seu irmão, teu sussurro é mais poderoso do que um exército. E sabe o que acontece? Às vezes a gente não entende isso. Quando a gente não tem um relacionamento com Deus, a gente muda porque o diabo está lá. Mas eu estou aqui para te dizer hoje que não é você que tem que mudar de lugar. É o diabo que tem que mudar de lugar porque você está lá. Se você escolher ficar, que ele pegue as trouxas dele e saia. Ou então conviva com a glória de Deus na sua vida. Mas te garanto, quando ele vê que não tem mais jeito, ele vai preferir sair do que ver Cristo no seu rosto, do que ver Cristo nas suas palavras, do que ver Cristo na sua atitude. Quando o povo de Deus aprendeu a orar, não de uma forma religiosa, mas na posição de filho, as trevas vão estremecer e coisas sobrenaturais serão liberadas. Nós precisamos começar a crer no profético, irmão. Se o seu marido não é crente, a sua esposa não é crente, creia no profético. Creia que você pode orar até pelas roupas dele quando ele não estiver em casa ou ela não estiver em casa. Um dia uma pessoa pelo site da igreja escreveu dizendo que o irmão dela tinha largado a mulher e tinha de se envolver com uma mulher de magia negra, sei lá de quê. E tinha saído de casa. Eu falei, preste atenção. Todas as vezes que você chegar junto do seu irmão, toca nele. Ora antes e diz, Senhor, todas as vezes que eu chegar junto do meu irmão, eu vou tocá-lo. E que o Senhor libere virtude a cada vez que eu tocá-lo. E eu falei, não fale nada para ele, só toque nele. Cada vez você ore antes disso e diga a mesma coisa. E sabe o que ela me escreveu outro dia dizendo? Pastor, ele voltou para a esposa dele. Acredite, há poder de Deus na sua vida escondido aí dentro. Há poder de Deus neste relacionamento que você tem com Deus. A cada dia ninguém está vendo, mas o diabo sabe que a tua luz está aumentando. O grau de relacionamento na sua vida está aumentando.
Quarta coisa sobre oração, repita comigo: nem tudo que você faz é porque você quer. Então não espere querer orar. Simplesmente ore. Irmão, tem dia que eu não quero orar. Não, pastor, não quero ouvir. Lá. Tem dia que eu não quero orar. Tem dia que eu tenho que vir aqui orar, porque eu sei que eu preciso orar. Eu não pareço, mas eu sou normal. E tem dia que eu não quero orar. Mas o senhor é pastor, e daí? Eu sou carne e osso como você. E sou aqui para ser exemplo. Para te dizer, embora eu não quero orar, eu tenho que vencer e orar. Tem que orar arrastando, irmão. Tem que orar empurrando. Fale para o seu irmão, você precisa orar mesmo sem vontade. Meu irmão, uma cultura é formada por repetições de atos. Uma cultura só é formada depois que muitos atos são repetidamente acontecendo. Se você quer criar uma cultura de oração em sua vida, crie hábito de orar. Sabe quando você era pequeno, criança pequena em Barbacena? E que você acabava de comer, a tua mãe falava assim: vai escovar o dente, menino. Vai escovar o dente, menina. E você detestava escovar o dente? Tomar banho. Tem gente que detesta até hoje, né? Mas aí inventaram o perfume. Mas presta atenção numa coisa. Por quê que tem gente que tem mania de tomar 2, 3 banhos por dia? Hábito. Um hábito só se cria por repetição. Não espere querer orar. Você precisa orar. Eu preciso orar. Tem dia que eu quero dormir. Mas se eu orar, eu vou ganhar mais. Se eu orar, vão ter mais vitórias. Mas o senhor é interesseiro? Sou. É, tão simples quanto isso. Vai dizer que você não é santa. Você não tem interesse nenhum. Você está aqui porque, na verdade, até se fosse para o inferno não fazia nem diferença, mas estou aqui. Você tem medo até da palavra inferno, interesseiro. Está aqui porque Jesus pode salvar a tua vida. Jesus, além de tudo, pode te abençoar, pode salvar a tua família, mudar a sua descendência, quebrar as maldições. Meu irmão, seja verdadeiro. Eu oro, não é porque é bom orar, é porque é bom orar. Tem dia que a gente não quer orar. Mas nós temos que criar uma cultura de oração. Precisamos começar a sair desse conceito. Vamos fazer uma reunião de oração para ter uma vida de oração. Temos que sair desse conceito de, na tua igreja, qual é o dia de oração? Você já parou para pensar que aqui não tem reunião de oração? Parou para pensar nisso? Me diz qual que é o culto de oração aqui. Sábado, 7 horas da manhã. Te peguei, hein? Intercessão, 7 horas da manhã, com o diácono Josimar. Agora preste atenção numa coisa. Por que tem lugares que tem reunião de oração segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e continua tudo ruim? Religiosidade. Sabe aquele negócio que Jesus falou assim: quando fores orar, não use vãs repetições? Vã repetição não é você pedir o que você quer 200 vezes. Isso não é vã repetição. Isso é repetição com propósito. Eu quero isso, Senhor, eu quero isso. Tanto é que se você olhar para o dia que Jesus estava lá sentindo o peso, e ele volta para os discípulos e diz: vocês não conseguiram orar comigo nem uma hora, e volta para orar, os caras estão dormindo de novo, e volta para orar, e os caras estão dormindo de novo. A Bíblia diz, todas as vezes que ele voltava, ele orava as mesmas palavras. Você já leu esse texto? A Bíblia diz que Jesus orou as mesmas palavras. Vã repetição não é repetir as palavras. É quando você começa a falar coisa que não tem sentido nenhum. É só para encher linguiça. Isso é vã repetição. É só para fazer a oração que não está conseguindo chegar a 5 minutos, chegar a 10. Isso é vã repetição. Porque você ficar pedindo 200 vezes a mesma coisa não é vã repetição, não. É uma oração com propósito. Você está pedindo aquilo.
Nós precisamos evoluir de uma reunião de oração para uma cultura de oração, irmão. Eu creio que vai chegar um dia aqui que quando você visitar um crente dessa igreja, ao invés de você pegar ele no Big Brother, você vai pegar ele de joelho orando. O filho dele vai te atender na porta e dizer, você vai ter que esperar um pouquinho porque papai está orando. Porque se você for lá em casa na hora que eu estiver orando, se eu não estiver orando aqui, ninguém vai me chamar não. Dá para você deixar de ser mal educado com Deus? Você sabia que os crentes são mal educados? O cara está orando, toca o telefone e ele atende. Aliás, ele já atende respondendo no WhatsApp. Ele ora respondendo no WhatsApp. Senhor, peraí que eu lembrei de um negócio aqui. Não, já evoluiu. O cara ora ao Facebook. Ao invés dele acordar de manhã porque vai ter um problema naquele dia e ele precisa de ajuda, ele não dobra o joelho. Olha, meu irmão, o cara, ao invés de dobrar o joelho e falar, Senhor, eu preciso de ajuda, eu estou indo agora para o meu emprego, aquela chapa está quente. Não, ele passa no Facebook primeiro, escreve assim, Senhor, me ajuda, porque eu preciso da tua bênção. E ele deve estar torcendo para Deus estar com o laptop ligado, para poder ver no Facebook e mandar a bênção dele. Irmão, vamos fazer um negócio? Não me envergonha não, pelo amor de Deus. Não peça nada a Deus pelo Facebook, por favor. Nada, pelo amor de Deus. E se você conhece alguém que ainda não seja dessa igreja, e ele faz esse mau hábito, ensina para ele, fala, Deus não fica no Facebook. Lá não tem rede, lá não tem Wi-Fi. Lá tem anjos dizendo, santo, santo é o Senhor. A terra enche-se da tua glória. Pelo amor de Deus, não deixa eu ver uma oração tua no Facebook. Eu te imploro. Não me envergonhe, pelo amor de Deus. Não passe no Facebook e escreva, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Significa que você não ora, irmão, pelo amor de Deus. Quantas orações minhas você viu no Facebook? Agora é a bronca. Quantas orações? Quantas vezes você viu, Senhor, me ajude a pagar o gerador lá no Facebook? Senhor, eu preciso de pagar a van, me ajuda. Não, vai que eu dou uma piada, alguém passa no Facebook e fala, eu vou ajudar ele. Eu não preciso disso. Deus vai tocar em alguém se Ele quiser usar alguém. Até quem não me conhece, sabe por quê? Porque Ele é Deus, Ele está em todos os lugares. Hoje de manhã eu estava aqui orando, dizendo, Espírito Santo, vai lá e convence os corações que precisam, porque eu preciso de pagar esse negócio. Isso é melhor do que fazer campanha. Porque se o Espírito Santo convencer alguém de alguma coisa, meu irmão, já era, já foi. Então, pelo amor de Deus, não ore no Facebook. Não passe, não dê uma passadinha lá para mostrar que você é espiritual e escreva alguma coisa do tipo, me ajuda hoje, Senhor. Porque eu vou orar para Ele não te ajudar, até você aprender que Ele não lê Facebook. E eu vou te pedir, Senhor, em nome de Jesus, não atenda essa turma que ora o Facebook. Até aprender que relacionamento não é pelo Facebook. É no joelho, de pé, do jeito que for, mas é fora desse negócio. É falando, é relacionando com Deus, é falando com Deus. Sabe, meu irmão, Deus vai te abençoar, Deus vai te tocar, mas eu creio que vai chegar o tempo que quando forem visitar a tua casa, vão te encontrar de joelho lá. Vai chegar um dia que nós vamos ver Petrópolis com a cultura de oração, e nós vamos ver gente, vai ser normal ver gente orando na rua, sabe por quê? Você vai lá para a terra dos muçulmanos, é normal dar aquela hora, ser 3 horas da tarde, sei lá que hora que é, pegar o tapetinho, colocar no chão, virar para Meca, fechar, botar a cara no pó e começar a orar, e ninguém acha nada, acha normal. E eu declaro que vai ser normal um dia em Petrópolis achar crente orando na rua, no supermercado, em qualquer lugar, porque a cultura de oração vai pegar nessa cidade em nome de Jesus. Ao invés de ficar lá um extraterrestre pousou na rua do imperador, está de joelho orando. Não, tem um crente lá, vai começar a ser normal o crente sentindo o Espírito ser tocado para intercessão, igual acontece na Coreia do Sul, aonde tinha a igreja do pastor Põe no Chu, ainda tem. Lá às vezes o Espírito Santo toca uma pessoa na rua para interceder, porque nem conhece, ele dobra o joelho e não está nem aí pro resto.
cultura de oração. Não é reunião de oração, é cultura de oração. É relacionamento com Deus tão intenso que Deus é capaz de interromper dentro do ônibus e dizer: ore aí agora porque fulano precisa. Ora aí agora porque a tua casa vai ser atacada. Ora aí agora que eu vou cortar o mal da sua família. Ei, meu irmão, vai haver uma cultura de oração dentro deste lugar e espalhar sobre essa cidade. Você crê nisso? Então me dá aquela escala de oração lá. Vamos ver se é amém mesmo. Agora eu vou te desafiar. Me dá uma caneta. Está faltando lugar ali. Ei, meu irmão, vai chegar um dia que não vai ter escala, não. Porque vai entupir 24 horas de oração esse negócio aqui. Sabe por que ainda tem escala de oração? Porque nós ainda não temos. Ah, pastor, mas você vai falar isso na televisão? É verdade, nós temos que crescer, tem que ter cultura. Você come porque você está com fome ou porque tem cultura de comer? É cultura. Quando você chama alguém na tua casa, espero que seja assim quando eu for. Mas quando você chama alguém na tua casa, você faz alguma coisa para ele comer, não é? É porque ele está morto de fome? É uma cultura. Comer é desculpa para estar junto. É ou não é? Você quer conversar com fulano, você chama o quê? Vamos comer uma pizza? Cultura. Vai chegar o dia que você vai mudar a cultura. Você vai querer conversar? Passa lá em casa para a gente orar. Vamos nos reunir lá na igreja para orar? Vamos pedir o pastor. Aliás, vai chegar o dia que a igreja vai ficar aberta direto, porque toda hora vai ter gente orando. Ei, meu irmão, um dia isso vai acontecer. Pastor, mas só viaja na maionese. Viajo não, eu profetizo aquilo que eu quero ver. E eu quero ver aqui nesse lugar, ou no lugar maior que Deus preparar, seja lá onde for que a gente estiver reunido, nós vamos ver uma igreja que pode estar aberta, que não vai ter que ter escala de oração. Por quê? Porque o povo vai querer ir todo, vai ter que mandar o povo embora. Aí, meu irmão, tem que fechar a igreja, vai embora. Você crê nisso? Então vamos preencher a escala. Você sabe o que eu acho lindo? Às vezes alguém passa algum problema. Isso aconteceu na outra 24 horas de oração que a gente fez. Às vezes alguém tem algum problema e não aparece. Eu já vi acontecendo aqui, a pessoa que estava na escala anterior, dobrando para não deixar quebrar as 24 horas de oração. Sabe o que é isso? Cuidado com as coisas de Deus. É lindo isso. Eu não estou falando que a pessoa tem obrigação disso, não. O que eu estou falando é que é lindo ver uma pessoa com cuidado, vendo que não chegou ninguém para cobrir, e cobrindo até chegar a outra. Olha só, preste atenção numa coisa. Quando a gente tem empregos de alto risco, que trabalham em caldeiras, trabalham em coisas assim, o funcionário não sai, enquanto o outro da outra escala não chega. É verdade ou não é? Quando eu vi isso acontecendo dentro da igreja, eu falei: Senhor, o pessoal está começando a entender que isso aqui é mais importante do que aquilo lá. Que isso aqui é mais poderoso do que aquilo lá. Deixa eu te falar uma coisa. A oração, o teu relacionamento com Deus, pode te levar para um nível que você nunca imaginou. Irmão, você no início, que você não está acostumado, você pode até começar a achar estranho, você não está sentindo nada, mas grave o que eu estou te falando, não se trata de sentir. A tua atitude vai provocar coisas sobrenaturais sobre a tua vida. Você entende isso? Diga amém. Coloque-se de pé, eu quero chamar o Ministério de Louvor. Eu creio que Deus pode levantar uma nova geração de oração aqui nesse lugar. Sabe, meu irmão, tudo que temos pedido ao Senhor tem acontecido. Deus tem movido coisas até que não pedimos. Está na hora de você exercitar isso na sua vida pessoal. Deus começou esse ano desafiando essa igreja de uma forma extraordinária. Colocando desafios grandes como esse gerador, como músico, como a sala que está saindo lá no centro, a loja que está saindo lá no centro, para colocar a igreja lá também. Preste atenção. Se Deus começou a desafiar a igreja, é porque Ele quer fazer você e eu crescermos. Entenda que isso é o reflexo, o ensinamento do espiritual sobre a nossa vida. Sabe de uma coisa? Mova-se em oração. Não aceite dormir sem orar. Não aceite sair da tua casa sem orar. A menos que você consiga ter um horário assim: não, pastor, eu consigo parar 11 horas e orar, e separar um tempo de oração, onde eu não vou atender telefone, aí tudo bem, faz o teu horário, mas esse horário de oração, a tua casa tem que entender que não dá para te interromper, porque você está orando.
As pessoas vão começar a entender que o teu relacionamento agora está com Deus, está ligado direto, e você não vai interromper enquanto você não acabar.